paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de compartilhar uma vez mais a santa e bendita palavra do Senhor com os queridos e amados irmãos que estão nos assistindo durante esta temática. E hoje inicia-se um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e nós temos então a lição de número 1, conhecendo os 2 livros de Samuel. Muito bem, nós, antes de adentrarmos aqui a palavra do Senhor, nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus, pois dependemos do Santo Espírito de Deus para entendermos os mistérios da palavra do Senhor. Portanto, estaremos orando ao Senhor, intercedendo a favor de você que está nos assistindo durante este vídeo para a glória do Senhor. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, nesta oportunidade, Senhor, em que estamos fazendo este vídeo, Pai querido, e também compartilhando com teu filho, com a tua filha, que estão nos acompanhando durante esses vídeos, e hoje em particular a lição de número 1, eu gostaria, Senhor, que tu visitasse, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, a cada um de nós, Pai querido, e pudesse suprir a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor amado. Meu Deus, tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, em nos conceder o conhecimento da tua palavra, Senhor, conhecimento este, Senhor, que nos abençoa, Senhor, nos cura, é o conhecimento que liberta, Pai querido, pois a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, visita o teu filho, visita a tua filha, Senhor, e também aquele milagre que os teus filhos necessitam, e não somente eles, como também os seus familiares, que tu possas, Senhor, operar, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus Cristo, abençoa a cada um de nós para a glória do teu nome. Pois em nome de Jesus, neste nome de poder, nós oramos a ti, confiante na tua resposta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Meus queridos, nós vamos para o texto áureo, em que diz: e disse-lhe ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 18. A verdade prática: nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Nós iremos para a leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 8. Versículo de número 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Verso 2. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana,
e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Verso 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Verso 4. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Verso 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Muito bem, esta então é a leitura bíblica em classe. Nós vamos para o objetivo geral, expor a introdução aos livros de Samuel. Objetivos específicos: apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Segundo objetivo: pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel. Terceiro, explicar a teologia dos livros de Samuel, apontar como o divisor de águas em Israel. Introdução. Meus queridos, durante esta temática estudaremos todo o contexto do livro de 1º ou dos livros de 1º e 2º Samuel. Didaticamente, não é aconselhável você expressar 1 Samuel, 2 Samuel, porque não se trata de epístola, não se trata de carta, mas se trata de livro. Então a expressão correta é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. A mesma forma aplica em 2 Samuel ou segundo livro de Samuel. Dito isto, nós iremos para o primeiro tópico, contexto histórico de 1º e 2º livro de Samuel. Muito bem. Item de número 1, a originalidade de Samuel. Uma vez entrado em Canaã, começa então o livro de Samuel e se estende até 586 antes de Cristo, ou seja, até o cativeiro
babilônico, que historicamente perdurou desde 586 a.C. a 516 a.C., quando finalizou o cativeiro babilônico. Mas o livro de Samuel, então, desde a entrada à terra de Canaã, a terra prometida, até o início do cativeiro babilônico. Muito bem, nesses livros estão registrados como que Deus estabeleceu os reis de Israel, principalmente Saul e Davi. Sabendo, porém, que antes disso, Samuel, na condição de juiz, ele julgava Israel. Os personagens que estiveram em relevo durante estes livros, nós podemos citar o próprio Samuel, como também Saul e Davi. O propósito do livro de 1º e 2º Samuel é retratar acerca do reinado de Israel, do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Então o propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Juízes, capítulo de número 21 e o versículo de número 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Veja bem aqui o estado de anarquia dos filhos de Israel. 1 Samuel 10:1 diz: então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Então veja bem que aqui estabelece então o primeiro rei de Israel, ou seja, Saul. Ele foi escolhido pelo povo ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Então, o primeiro rei a governar Israel. E nós vamos ver que Saul, ele governou por 40 anos os filhos de Israel. Começou muito bem durante seu reinado, porém, no final, ele submergiu. Porém, no final, ele não se deu bem pelos seus atos. O tópico de número 2, autoria e data. Item de número 1, título e autor. O nome Samuel significa nome de Deus. Então aqui há duas palavras hebraicas, Shem e El. Shem significa nome e El significa Deus. O nome de Deus, ou seja, o tetagrama, que nós já comentamos em outras lições, é um nome sagrado. E uma das linhas de pensamento em relação a isso, por parte dos judeus, eles acham que depois do cativeiro babilônico, uma vez que eles não pronunciavam o nome de Deus perante os gentios, que eles tinham como imundo na época, e para que as pessoas comuns não pronunciassem, principalmente os estrangeiros, não pronunciassem o nome de Deus, que eles tinham como muito sagrado e que somente eles poderiam pronunciar,
Então eles não ensinavam os seus próprios filhos a pronunciarem, para não ensinarem os demais povos a pronunciar. Então a verdadeira pronúncia, uma das linhas de pensamento do povo judeu, é que se perdeu a verdadeira pronúncia do tetagrama. E mais tarde, os maçoretas, por volta do ano 500 a 1000 depois de Cristo, acrescentaram as vogais no tetagrama, as vogais de Adonai, inseriram no tetagrama para que todas as vezes que alguém lesse o tetagrama no livro, ou seja, na Bíblia Sagrada, pronunciasse Adonai. Os estudiosos da Bíblia do Ocidente, eles não entenderam isso e passaram então a pronunciar Jeová, o nome de Deus, porém, esta não é a pronúncia que os maçoretas ensinaram. Então, ensinaram que todas as vezes que encontrar o tetagrama, pronunciasse Adonai e não Jeová. Mesmo porque a letra J passou a existir na Idade Média. Ou seja, quando a Bíblia Sagrada fora escrita, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, não existia a letra J, mas sim a letra Y. Então, o nome Samuel significa o nome de Deus. Inclusive, os judeus, eles pronunciam Hashem, ou Hashem. Quanto à autoria dos livros de 1º e 2º Samuel, atribui-se que, do capítulo 1 ao capítulo 24, a autoria é do próprio Samuel. E os demais capítulos pode ser Natã ou Gade, o autor destes capítulos de 1º Samuel. A data dos livros. Quanto à data dos livros, os estudiosos apresentam a data de 1100 a 970 a.C. Essa data marca acontecimentos históricos como o reinado, como o nascimento de Samuel e ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. Samuel, com certeza, foi um grande homem de Deus. Então ele julgava Israel, ele foi um juiz, ele foi sacerdote. Então foi uma pessoa de grande influência para o povo de Israel. Atribui-se então por volta que o reinado de Davi, de 1010 a 970 a.C. E todo o período existente entre 1º Samuel, primeiro livro de Samuel e 2º livro de Samuel, durou por volta de 130 anos. O item de número 3 fala a situação espiritual. O contexto espiritual deste período de 1º Samuel não era nada bom. Principalmente os próprios filhos de Samuel, que eram sacerdotes, praticavam coisas horríveis, como a própria imoralidade. O tópico de número 3, a teologia nos livros de Samuel. Item de número 1, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas da história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel capítulo 7 e 12 e 2 Samuel 17. Em busca de um rei,
Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. O item de número 3, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há um estabelecimento profético da dinastia de Davi. A Bíblia mostra que muitos reis foram até levados cativos pela desobediência a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, ou diante das próprias palavras de muitos profetas que Deus enviou para entregar aos reis. E muitos profetas muitas vezes foram até perseguidos e mortos por causa dos reis que preferiam desobedecer a palavra de Deus. E qualquer um que desobedece a palavra de Deus, com certeza sofre as consequências. O tópico de número 4, Samuel, o divisor de águas. O item de número 1, um momento de crise espiritual. Então, os filhos de Israel, principalmente por causa dos seus próprios reis, muitas vezes, em consequência da desobediência dos próprios reis, a crise espiritual de Israel era visível na época dos reis. Embora Samuel fosse um homem muito espiritual, ele acabou tendo problema com seus próprios filhos, ou seja, com a sua própria casa. E isto é muito triste para um líder espiritual ter a sua própria família em desobediência a Deus. Que Deus nos livre e nos guarde deste mal. Então o livro de Samuel nos mostra que se encerra o período dos juízes e inicia então a monarquia dinástica de Israel. Que Deus nos abençoe e que nós possamos tirar proveitos valiosos para a nossa vida. Que Deus nos abençoe grandemente. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal, para que você possa continuar a receber vídeos no tocante à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos.